Íncubos. Uma criatura demoníaca que aparece em sonhos para as mulheres. O íncubus se materializa no quarto da jovem mulher. Ele é um homem alto e musculoso, com pele pálida e um jeito muito atraente. A contraparte feminina de um incubus é conhecida como súcubo, que seria uma entidade demoníaca feminina que seduz homens durante o sono. E você? Já teve a visita destes seres espirituais? No escuro da noite, ele me encontra. Seus olhos verdes esmeraldas brilham no meio da escuridão, e seu toque quente como fogo que aquece meu coração. O romance entre um humano e um demônio jamais pode dar certo. Mas Lucilene foi longe demais. Fez algo que nunca poderia ter feito. Lucilene tinha 29 anos e já havia passado por muitas desilusões amorosas. Casou-se aos 16 anos, ainda adolescente, e logo teve 3 filhos com o marido, que acabou abandonando a família para curtir uma vida de solteiro. Antes da gente conhecer o relato de hoje, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber mais relatos como este. Após o divórcio, Lucilene abriu um pequeno salão de beleza na cidade. O salão se tornou seu ponto de refúgio de sua realidade, onde podia conversar com clientes e focar no trabalho. Mas quando as luzes do salão apagavam após um dia cansativo, filhos postos para dormir, Lucilene se sentia muito sozinha e desiludida. Depois de um casamento falido, ela havia perdido as esperanças de encontrar alguém que verdadeiramente valesse a pena. Após a separação, Lucilene conheceu outros rapazes, somente houve decepção. Um queria lhe dar um golpe, o outro era casado, tinha 5 filhos. E por vez o último era um viciado em jogos de azar, gastava tudo o que tinha na jogatina e vivia pedindo dinheiro emprestado a ela para sustentar seus vícios em jogos. Cansada de relacionamentos ruins, Lucilene jurou que nunca mais se envolveria romanticamente com alguém. Tudo teve início em uma noite há 14 anos atrás. Lucilene organizou uma grande festa para celebrar seus 15 anos. Depois que os convidados foram embora, Lucilene subiu para seu quarto exausta, mas feliz com a festa. Foi então que percebeu uma presença estranha no quarto. A princípio pensou que fosse algum ladrão que havia entrado na casa, então quando ia gritar por socorro algo tampou sua boca de modo que mesmo sendo invisível tinha uma força sobrenatural ao ponto de Lucilene quase sentir-se sufocada. Após silenciada a força, aquela força logo tomou a forma de um belo rapaz pálido, de olhos muito verdes, cabelos pretos curtos. Se havia perfeição na beleza, aquele homem deveria ser a personificação. Me chame de Luciano. Eu já conheço você de muito tempo. Não precisa ter medo. Com muito medo, Lucilene tentava ignorar aquela presença em seu quarto. Talvez estivesse muito cansada e vendo coisas, mas aquela criatura masculina insistia em conversar com ela, até que ele desaparece de repente. Aquela noite, que deveria ser um dia perfeito, estava se tornando um pesadelo para Lucilene. Rapidamente, Lucilene saiu do quarto e pediu para dormir no quarto da mãe. Lucilene não conta para ninguém da experiência desde daquela noite macabra. Luciano apareceu novamente para Lucilene, como de costume. Porém, dessa vez, ele tinha um semblante sério e fez uma pergunta inesperada. Quem é o garoto com quem você estava conversando hoje no colégio? Lucilene se revoltou com tamanha falta de privacidade que Luciano estava lhe causando. Então Luciano estava vigiando seus passos durante o dia também. Mesmo que ela não pudesse vê-lo, aquilo a deixou indignada e com raiva. Ela teve uma discussão acalorada com o íncube, despejando sua irritação por se sentir observado o tempo todo. Luciano, no entanto, permaneceu calmo e impassível durante a discussão. Por fim, despediu-se educadamente e partiu. As noites se passaram e Luciano não apareceu mais para Lucilene. Luciano desapareceu, da mesma forma que surgiu em sua vida. Decidida a deixar aquele romance macabro de lado e seguir em frente, Lucilene decide levar uma vida normal como as garotas de sua idade. Aos 18 anos, Lucilene se casa com Fernando. Sua vida com Fernando seguiu uma rotina comum e tranquila. Porém, Fernando não era o marido ideal que ela esperava. Após 7 anos de casada, muitos desentendimentos, falta de afinidades, Lucilene se divorcia.
Anos se passaram desde o breve relacionamento de Lucilene com o demônio. Certo dia, após colocar seu filho Noah, de 5 anos, para dormir e encerrar mais um dia cansativo no salão de beleza, Lucilene se pegou relembrando do passado. E naquele passado que lembrava estava o demônio no qual havia ficado encantada. Entrando em seu quarto, Lucilene foi até a penteadeira e abriu uma gaveta. Lá estava uma relíquia de sua adolescência, um frasco de perfume feito sob encomenda, com notas de almíscar e flores. Lucilene ponderou, indecisa. Estaria ela cometendo um erro e abrindo uma porta perigosa ao convocar um ser das trevas? Sua vida agora era completamente diferente. Porém, no fundo, uma saudade e uma vontade irrefriável de rever Luciana tomou conta de seu coração. Cedendo à tentação, Lucilene aplicou uma pequena quantidade do perfume no pulso e no pescoço. A fragrância invadiu o ambiente, trazendo de volta lembranças de outra época. Será que aquilo era suficiente para fazer Luciana surgir diante dela mais uma vez? Após alguns minutos, Lucilene sente um certo calor na região do pescoço, justamente onde havia passado o perfume. Com os olhos fechados, nervosa porém esperançosa, Lucilene sente alguém sentar-se ao seu lado. Ela abre os olhos e Luciano está sentado ao seu lado. Disse calmamente Luciano, aparecendo diante dela após tantos anos. Oi, quanto tempo, Lucilene? Você me chamou. Eu vim. Ele continuava exatamente igual, bonito, jovem, sedutor e cativante. Por mais que já ouvisse relatos de criaturas assustadoras e prejudiciais da natureza de Luciano, os íncubos, ela entendia que particularmente com Luciano estava sendo diferente. Lucilene se desculpou pelo modo como agiu na última discussão deles há alguns anos. Luciano sorriu com tranquilidade e compaixão, dizendo que errar faz parte da jornada humana e que todos estão aqui para aprender. Conversando mais descontraidamente, entre risadas e desabafos, Luciano olhou profundamente nos olhos de Lucilene e disse que Lucilene havia se tornado uma mulher maravilhosa. Lucilene sorriu, um pouco envergonhada, e contou sobre como sua vida tinha mudado nesses anos. Falou que ganhou algumas curvas com a idade, que agora usava o cabelo castanho natural e cacheado, um pouco mais curto. Contou também sobre seus 3 filhos e sobre o ex-marido, que insistia em prolongar eternamente a adolescência. Luciano ouvia tudo com grande interesse e atenção, sempre sorrindo com seu charme habitual. Quando Lucilene terminou seu relato, ele não disse nada, apenas se aproximou e lhe deu um beijo ardente. Era o primeiro beijo entre os dois. A caixa de Pandora havia sido aberta. Mesmo com medo inicialmente, Lucilene se viu seduzida pelas visitas amorosas noturnas daquele demônio sedutor. O desejo que Luciano despertava nela a faziam-se sentir viva novamente. Luciano sempre elogiava aquele perfume, dizendo que o atraía para ela até se estivesse no inferno. Eles tinham uma conexão muito forte. Aquela conexão muitas das vezes era desgastante para Lucilene. Luciano era um ser que lhe sugava muito das suas energias, e Lucilene tinha consciência disto, ao ponto de encontrar meios de suprir estes desgastes para continuar aquele relacionamento macabro e proibido. A satisfação e a felicidade que ela sentia naquela estranha relação era maior. Lucilene sabia que estava correndo um risco, mas não resistia à tentação de se entregar ao prazer proporcionado pelo demônio. As pessoas próximas começaram a notar as mudanças em Lucilene. Ela estava mais alegre e bem-humorada. Porém, também parecia mais cansada e exausta. Lucilene sabia que seu relacionamento com Luciano, por mais feliz que a fizesse, demandava muita energia, pois relacionar-se com íncubos assim como relatos de pessoas que já vivenciaram estas experiências era prejudicial. Afinal, por mais incrível que ele fosse, ainda era uma criatura trevosa, um demônio. Mas para ela, ele era o homem dos sonhos, protetor, inteligente, incrível amante e amigo. Ela não queria abrir mão daquela paixão ardente. O romance de Luciano e Lucilene estava cada vez mais forte. Embora seja uma relação estranha e inconcebível aos olhos de todos, Lucilene estava feliz.
Sempre belo e atraente, Luciano aparecia no final de seus dias exaustivos para seus encontros amorosos. Esta relação já durava mais de 1 ano. Nos últimos 2 meses, Luciano aparentava estar estranho, apreensivo e frio. Lucilene ficou desconfiada que algo poderia estar acontecendo, mas preferiu ignorar aquela impressão. Certo dia, Lucilene desmaiou no salão, exausta. Após uma bateria de exames, veio a notícia perturbadora. Lucilene estava grávida de 2 meses. Aterrorizada e desesperada, ao revelar a Luciano, ele já sabia da gravidez desde o início, desde o exato momento em que aquele ser foi concebido em Lucilene. Isso explicava o pesar que sentirá 2 meses, após uma intensa noite de amor entre os dois. Naquela noite, o íncube soube que havia gerado uma nova vida, mesmo sendo um demônio. Lucilene estava desesperada. O que nasceria dessa união deles dois? E como ela criaria essa criança? Luciano busca tranquilizar Lucilene, mas no fundo, também tem dúvidas sobre esse filho extraordinário que está por vir. O dia do parto finalmente chegou. Lucilene estava tão fraca que mal conseguia ficar em pé. Luciano nunca se afasta dela, apoiando-a com sua energia sobrenatural. Temendo do que pudesse nascer daquela gestação, Lucilene preparou uma equipe de médiuns e médicos que também eram médiuns e sensitivos a certos assuntos para fazer seu parto em sua casa. Afinal, aquele não era um parto comum, era algo sobrenatural. Quando a criança veio ao mundo, os médicos se depararam com um cenário horripilante. O bebê tinha aparência humana, porém com olhos totalmente verdes, um verde escuro, uma verdadeira esmeralda sem pupilas ou íris. Sua pele também era muito pálida, os cabelos castanhos, seus batimentos cardíacos eram mais forte e rápido do que qualquer humano na face da Terra. Ele nasceu sorrindo, um sorriso sarcástico, e ao mesmo tempo um sorriso doce. A equipe médica ficou chocada com o que seus olhos viram, mesmo acostumados com eventos paranormais. Tudo aquilo era inédito. Luciana então se materializou naquele quarto. O bebê olhou profundamente nos olhos de Luciano e um largo sorriso surgiu em seu rosto. Nesse momento, uma força poderosa surgiu no quarto, fazendo as janelas tremerem e os objetos se moverem. Quase desmaiando de cansaço, Lucilene dormiu em um sono profundo. Ao acordar no dia seguinte, para sua surpresa, não havia nenhum bebê no berço. Luciano havia desaparecido também, sem deixar explicações. Para a família e todos os conhecidos e amigos, ela contou que seu filho nasceu morto. Os médicos da equipe fizeram um pacto de manter tudo o que presenciaram ali naquele quarto entre eles. Ninguém falaria sobre o assunto, em lealdade a Lucilene, temendo do que poderia acontecer com ela caso a história se espalhasse. E assim o fizeram. Lucilene decidiu seguir sua vida como uma cidadã comum, apesar de sempre sentir uma certa presença em especial quando estava em casa sozinha. Lucilene tinha sonhos estranhos todas as noites. Sonhos com o filho que teve com o demônio que ela acabou se apaixonando. Os sonhos eram constantes e com o passar do tempo via aquela criança crescer e se tornar um lindo rapaz, tão belo quanto Luciano. Após um certo tempo, Lucilene nunca mais teve estes sonhos e Luciano nunca deu notícias dele ou da criança que tiveram juntos. Lucilene havia acatado a decisão de Luciano sobre eles três, era a melhor decisão para todos. Apesar da indignação por Luciano ter ido embora e levado seu filho, ela se sentiu aliviada, pois não saberia como lidar com aquela situação, apesar da natureza macabra daquele ser que se formou em seu ventre. Ele era seu filho e do homem que ela amava. Até hoje, anos depois, Lucilene, já com 70 anos de idade, idosa, se questiona: o que aconteceu com aquela criança híbrida? E qual teria sido seu destino no mundo do além? Perguntas sem respostas. Esta história nos mostra que o mundo sobrenatural é mais real do que imaginamos, e tudo ocorre conforme o que cultivamos em nossa energia e vibração. Tudo é por afinidade. Não podemos plantar batatas e querer colher beterraba. Isto não acontece. Foi Lucilene que escolheu ter um relacionamento com o demônio, por mais prejudicial que fosse. Ela o atraiu com sua energia.
É o nosso poder da autorresponsabilidade. A vida é causa e efeito. A história de Lucilene nos faz pensar em escolhas, afinidade, amadurecimento espiritual. Se você gostou deste relato da Lucilene, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este. Um abraço e até a próxima!